Prezados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No estudo do livro de Malaquias, com o objetivo de simplificar e reduzir tempo, e nos próximos estudos, colocarei apenas a análise como vídeo. Utilizo nos estudos Bíblia de Estudo Explicada, Dicionário Almeida e internet, site Wikipédia e outros na medida do possível. Analisarei o livro de Malaquias, Bíblia Sagrada, Velho Testamento, do capítulo 1 até o final. Uso por base a ferramenta 5W4H, que encontra-se neste canal Pregador, na playlist Apresentação e vídeo denominado Apresentação da ferramenta 5W4H. Vamos ao estudo do livro. O que significa o livro de Malaquias? O livro aborda o desrespeito, a negligência e o descumprimento das leis de Deus dentro do templo e fora dele, cometidos pelos sacerdotes e o povo. Quem escreveu o livro de Malaquias? O autor do livro se identifica como Malaquias, Malaqui, que significa meu mensageiro em hebraico. Mas, se for um nome, deve ser uma abreviação de Malachia, que quer dizer mensageiro de Jeová. Há estudiosos que possibilitam que o livro tenha sido escrito pelo sacerdote Esdras, do livro bíblico de Esdras. Pela tradição dos livros bíblicos, o autor do livro se identifica no primeiro versículo. Mas se porventura o autor do livro de Malaquias tem nome diverso de Malachia, ou seja, Malaqui, creio que existam razões políticas ou sociais ou religiosas da época para tal finalidade adotada pelo autor do livro. De qualquer forma, as Bíblias de Estudos qualificam Malaquias como contemporâneo de Esdras e Neemias, estes com livros bíblicos que receberam seus nomes. Por que o livro foi escrito? Embora os pecados registrados no texto são praticados pelo povo desde que o mundo é mundo, devido às condutas sacerdotais, existe um colapso religioso e legal totalmente reprovado por Deus. Nitidamente, o problema é visto de cima para baixo, ou seja, Deus, preocupado com a salvação das pessoas, culpa os sacerdotes pelos desvios de muitos do povo. Certamente é um alerta para os tempos de hoje. Como os acontecimentos se sucederam na época? Imagine na época como viviam os sacerdotes e o povo dentro e fora do templo. Nosso Deus, onipotente, onisciente e onipresente, através de Malaquias, relata e desaprova a decadência do modo de vida de Israel e Judá. Notoriamente mencionados os descendentes de Esaú, edomitas, e Jacó, Israel, o Senhor garante a destruição das cidades dos edomitas. Mesmo que queiram reconstruí-las, então, abre aspas,
o povo de Israel verá que o Senhor é Deus. Fecha aspas. Apesar de Deus sempre fiel, o povo não segue a lei de Deus. O Senhor revela seu desapontamento conforme o seguinte abaixo. Primeiro, Deus, como Pai, alega desrespeito por parte de seus filhos. Segundo, seus filhos profanam seu altar. Terceiro, ofendem a Deus oferecendo animais cegos, aleijados, roubados, defeituosos e doentes. Quarto, repreende os sacerdotes pelas ofertas apresentadas. Quinto, em todos os lugares do mundo queimam incenso em sua honra e oferecem sacrifícios puros. Sexto, os sacrifícios oferecidos não valiam de nada. Sétimo, alegavam cansaço e zombavam de Deus. Oitavo, os sacerdotes infiéis fizeram muitas pessoas pecarem, quebrando a aliança que fiz com os mesmos antes. Nono, os sacerdotes, quando julgavam causas, não tratavam todos com justiça. Décimo, casamento com mulheres estrangeiras e o divórcio são ilícitos. 11º, desprezo pela aliança feita com os antepassados. 12º, o povo de Israel e Jerusalém fizeram coisas nojentas. 13º, o povo de Judá profanou o templo e casou com mulheres que adoravam ídolos. 14º, infidelidade à esposa, quebrando a promessa que fez com ela na presença de Deus. 15º, Deus odeia o divórcio e alerta contra a infidelidade. 16º, desrespeitam a Deus, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. 17º, o Senhor não muda e por isso não destrói a descendência de Jacó. 18º, não se deve roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. 19º, pelo roubo do dízimo e das ofertas, Deus amaldiçoa toda a nação. 20º, Deus se mostra claramente preocupado com a salvação do seu povo. Quando o livro foi escrito? Data e ocasião. Malaquias deve ser datado sobre o tempo de Esdras e Neemias. A referência ao governador localiza o livro no período do Império Persa, 550 a 330 a.C., ou seja, o Império Persa governou durante 220 anos. E a ênfase de Malaquias sobre a lei indicaria o tempo do ministério de restaurar a proeminência e autoridade da lei de Esdras. Alguns datam o livro entre a vinda de Esdras, 458 a.C., e a vinda de Neemias, 445 a.C. Outros colocam Malaquias no período entre duas visitas de Neemias a Jerusalém, cerca de 433 a.C. Importante também é o reconhecimento que as condições e os problemas que confrontam
Esdras e Neemias são encontrados na profecia de Malaquias. Peço permissão para abrir um comentário sobre a posição que tomei no estudo do livro do profeta Joel, gravado neste canal, em que adotei a corrente dos teólogos e estudiosos que datam que o livro foi escrito no período do domínio do Império Persa. No livro de Malaquias, Deus promete ao povo, abre aspas, impedirei que praga devorem suas colheitas. Fecha aspas. Malaquias 3:11. Entendo que na época de Malaquias, o povo ainda não tinha esquecido os acontecimentos do tempo de Joel. Abre aspas. Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Fecha aspas. Joel 1:3. Nosso Jeová, sempre onipotente, onisciente e onipresente. Glória a Deus. Amém. Agradeço sua compreensão e agora retorno ao estudo de Malaquias. Onde a mensagem foi entregada? Esta é a mensagem que o Senhor Deus, desapontado com os sacerdotes e o povo, mandou Malaquias entregar à nação de Israel. Quantos povos receberam a mensagem? Público-alvo. A mensagem é para os descendentes de Jacó, povo de Israel. Evidentemente, os sacerdotes descendentes de Levi protagonizam o contexto. Deus responsabiliza-os por toda a desordem do templo e pecados cometidos pelo povo. Há muita referência a Judá e sua capital, Jerusalém. Na minha opinião, o livro é endereçado a Judá e Israel. Se o livro foi escrito por Esdras, se intitulando Malaquias, meu mensageiro, creio se referir às 12 tribos. É sabido que depois do reinado de Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos. Ao norte, Israel, capital Samaria, e ao sul, Judá, capital Jerusalém. Para Deus, as 12 tribos de Israel são um povo só, o povo de Deus. Custo. Qual o preço o povo pagou pelas suas transgressões cometidas contra a lei de Deus? O povo, pela prática de suas transgressões, é amaldiçoado por Deus. Como medir? Acompanhamento e controle dos fatos. Qual o resultado de tudo isso? Ou seja, qual a conclusão do texto? Primeiro, o fato de Deus não aceitar as lágrimas, as ofertas e os dízimos acontece porque os sacerdotes e o povo desprezam o templo e as leis de Deus. Roubam o Senhor nos dízimos, nas ofertas e duvidam da sua justiça. Segundo, porém, se o povo trouxer as ofertas, os dízimos condizentes com a casa do Senhor, o templo, Deus fará cair sobre os mesmos
as mais ricas bênçãos. Terceiro, Deus garante julgamento aos transgressores da lei, abre aspas, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. Fecha aspas. Quarto, mesmo Deus amaldiçoando Israel e Judá pelos pecados dos sacerdotes e do povo, Deus nunca quebraria a aliança feita com os antepassados. Quinto, o Senhor sempre quer salvar seu povo. A vinda do Salvador, Jesus Cristo, é profetizada. E Elias podemos entender como João Batista, precursor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Novo Testamento. Infelizmente, quem não se conduzir no caminho de Deus será castigado e não terá a vida eterna. Glória a Deus. Amém? E muito obrigado pela sua atenção e até o próximo estudo.